A todos convido para, em pé ficando, nós oremos ao nosso Deus, oferecendo uma vez mais esse culto que prestamos a Ele, no qual nós recontaremos a história do Natal de Jesus Cristo e meditaremos sobre os seus ensinos, a fim de que por eles sejamos conduzidos, edificados para a glória do Pai. Pai nosso que estás nos céus, nosso desejo é que nossas vidas, bem como os nossos lábios, santifiquem o Teu nome, de tal modo que nós mesmos queiramos alcançar o Teu padrão de santidade como sendo o nosso. Rogamos, ó Deus, que ao longo deste culto Tu nos ensines a compreender a grandeza da Tua graça, Tu nos ensines a alcançar a profundidade do Teu amor. E Tu convertas os nossos corações para que desejemos, para que almejemos a estatura, o caráter reproduzido em nossas vidas de Jesus Cristo, o Teu Filho, em nome de quem nós oramos. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. Não porque seja Natal, a época em que vivemos, quando nossos corações se voltam para socorrer os necessitados, porque tem sido já uma prática de nossa igreja apoiar alguns projetos sociais que visem o resgate de pessoas em dificuldades, especialmente aqueles acometidos por algum tipo de dependência química. Eu vou chamar então aqui nesse momento nosso irmão Samir, confessor Freitas do Amaral, para nos dar uma breve informação sobre o que os jovens fizeram ontem. Boa noite, igreja. Ontem, nós jovens aqui da Igreja de Itacuruçá estivemos com o Ministério da Justiça dos Jovens, juntamente com a visão ministerial da Justiça da Igreja, alcançando homens dependentes químicos ali em Itaboraí, no centro de recuperação, onde existe ali mais de 60 homens. Nós passamos o dia com aqueles homens ali, levando aqui da igreja um carro cheio de alimentos, cestas básicas para aqueles homens, outro carro cheio de roupas. Fomos ali com jovens profissionais na área de saúde, outras áreas e voluntários também, para estar passando o dia com aqueles homens, falando do amor de Deus, sendo oficinas também na parte de saúde, como higiene bucal, e também oficinas na parte espiritual, trabalhando ali a confissão de pecados, né, o perdão. Passamos o dia ministrando a palavra de Deus, interagindo com aqueles homens ali, jovens, voluntários, dando seu tempo e sendo uma extensão do amor de Deus para aqueles homens. Foi a primeira vez que foram lá? Não, já temos ido algumas vezes. Será a última? Também não, esperamos ir outras vezes com mais irmãos voluntários, jovens profissionais. Quem quiser cooperar, o que deve fazer? Procurar aqui o irmão Pedro, que é o líder, né, da Justiça dos Jovens, o irmã Rita também. Bem, aí os irmãos têm uma oportunidade. Obrigado, Samir, por sua palavra. Parabéns aos jovens que lá estiveram. E qualquer pessoa pode então participar. É um projeto arrojado, tratando de dificuldades tão profundas que, de fato, esse projeto merece o nosso apoio. Sabem também os irmãos que no domingo passado aqui não estive, porque nesta hora, exatamente nesta hora, estávamos cultuando em Rio do Sul. Aqui de Itacuruçá estivemos eu, minha esposa e minha filha. Rio do Sul fica na região oeste, digamos assim, para simplificar,
de Santa Catarina. Para lá nos enviamos o pastor André Aguiar Lisboa, que hoje está aqui conosco, veio avançar mais alguns preparativos em relação ao seu casamento no dia 26 de janeiro próximo. E para também, nós combinamos assim, nós recebermos, como membros da Igreja Batista de Itacuruçá, 34 irmãos que participam de nossa congregação em Rio do Sul e de 2 outras frentes de trabalho em Taiozinho e Salete, cidades que ficam a aproximadamente 100 quilômetros de Rio do Sul. O André, portanto, já começa pastoreando 3 igrejas. Já não é mais pastor, já começa como bispo. E hoje, então, irmãos, nós vamos submeter aos irmãos o recebimento desses irmãos que, nesse instante, não estão como membros de nenhuma igreja. Os irmãos de Rio do Sul, os de Salete e os de Taiozinho. Na verdade, são irmãos que, por diferentes situações, que não vêm ao caso aqui agora, não estão como membros de nenhuma igreja. Estão participando ali com o irmão André, desde o início desse 2º semestre, e agora então desejam se filiar à nossa igreja. São, portanto, aqueles irmãos participantes de nossa congregação ali, ou de nossas congregações. E no domingo passado, em que eu lá estive, eu cheguei na parte da tarde, o pastor André estava com outros irmãos da igreja visitando as 2 congregações. Os irmãos imaginam que 100 quilômetros no interior é bastante longe, uma vez que não há tanta disponibilidade de transporte assim, e ele estava ali num carro emprestado, fazendo ali aquelas visitas. Eu vou ler então os nomes desses irmãos, porque assim se faz necessário. As fichas de membros desses 34 irmãos foram preenchidas. Alguns devem ser recebidos por aclamação e outros por reconciliação. Os irmãos por aclamação, se trata da seguinte situação: eles foram batizados, mas o pastor que os batizou não os inseriu no rol de membros da igreja. E nesse ínterim, o pastor deixou a igreja. Eles, então, não passaram a integrar nenhum rol de membros. Não há razão para serem outra vez batizados, porque já o foram. É uma situação que, felizmente, agora nós podemos participar da solução do problema. Os outros são por reconciliação. Uma vez que eles participavam de uma igreja que começou a ter inúmeras dificuldades, e eles resolveram então deixar aquela igreja. Como não havia outra igreja, ficaram sem ser membros de nenhuma igreja. Gerou-se, evidentemente, já há algum tempo um tipo de conflito que nós, felizmente, agora estamos contribuindo para que haja a mais plena solução. Vou ler então os nomes destas pessoas. Vou começar então pela nossa congregação em Salete, que são 5 membros de uma mesma família. Devo dizer que, pelas informações que eu recebi, uma família bastante integrada e uma família bastante evangelista, que já tem levado outras pessoas às suas reuniões, evidentemente que acontecem nas casas das pessoas. Então são Mary Schmitz, Alan Schmitz, Nelson Schmitz, Janaína Schmitz e Maria do Nascimento Schmitz. São 5 irmãos nesta condição, participantes lá da congregação, da missão, mas que não foram tornados, à época do batismo, há 3 anos, membros de uma igreja. Os outros são 11 de Taiozinho. Patrícia Kilcamp, Janaína Kilcamp,
Edviges Kilcamp, Áurea Kilcamp, Silvio Kilcamp. Não são irmãos, não, mas são famílias. No interior, não sabe que essas famílias são as famílias, né? Juliana Kilcamp, Silvana Kilcamp, Salésio Kilcamp, Jerônimo Kilcamp, Jean Correia Kilcamp e Selma Kilcamp. O hall de membros da nossa igreja vai ganhar uns sobrenomes bastante diferentes. Rosi, agora então de Rio do Sul. Eu coloquei um pequeno relato no boletim, na página de informações, os irmãos podem ter acesso então. Rosi Rosa da Rocha Falcão, Ivan Almeida Barreto, Ana dos Santos Barreto, Jennifer de Assis, Robert Monteiro de Assis, Elizabeth Gomes, Elis Teixeira de Assis, Selma de Assis Gomes, Jorge Gomes, Osni Laurete, Regina Passig, Heinz Passig, Gerson Laurete, Olinda Laurete, Almerinda Kuznir, Tayane Kuznir, Isabel Rocha de Lima, Eliane Rocha de Mariano. Então, esses irmãos desejam, então, se filiar à nossa igreja como membros dela. No próximo dia 16, haverá 5 ou 6 profissões de fé, na parte da manhã, e à tarde foi alugada uma academia que tem uma piscina aquecida, onde então serão celebrados 5 ou 6 batismos, dependendo de uma situação ou de outra. De tal modo que, até o final do ano, a nossa missão principal de Rio do Sul contará com cerca de 40 pessoas. Dentro de 2 anos, assim, em Deus espero, poderá ser uma igreja, porque o lugar é promissor, o templo está localizado numa área excepcionalmente estratégica. Embora fosse domingo, nós podíamos ver do santuário, que é uma loja num prédio comercial muito arrumadinha, muito bonitinha, bem pintada, a passagem de muitas pessoas. Então é um lugar bastante promissor. Nós estamos planejando, não está ainda definido isso, mas estamos planejando fazer no Corpus Christi do próximo ano um projeto missionário voltado para a juventude daquela cidade, e cremos que, sem dúvida alguma, nós podemos ser uns instrumentos de Deus para o crescimento daquela igreja ali, daqueles irmãos ali, que são muito agradáveis, muito acolhedores. Nós lá nos sentimos muitíssimo bem. Estamos, então, com esses desejos dos irmãos e os recebermos. Eu aguardo, para tanto, uma proposta. Há apoio? Alguém quer discutir, fazer alguma pergunta, alguma observação? Então, os favoráveis que recebamos esses 34 irmãos como membros da nossa igreja, levantem um de seus braços. Muito obrigado, podem abaixar as suas mãos. Há alguém contrário, queira de igual modo se manifestar. Pastor André, leve então aos nossos irmãos de Rio do Sul, Salete, Taiozinho, o nosso abraço, a nossa alegria de sermos participantes da mesma igreja. E quando vocês, especialmente em Rio do Sul, forem participar conosco a posteriori pela internet, que agora estão em culto lá, recebo então o nosso abraço em qualquer momento que isso esteja ocorrendo. Quero perguntar se há aqui entre nós alguma pessoa que, não tendo vindo pela manhã, mas completou aniversário de nascimento, casamento ou batismo, quer que oremos em gratidão por sua vida. Se houver, quero convidar a que venha então aqui à frente para este instante. Nosso presidente, irmão Rui Xavier Assunção. Irmã Edith Rodrigues de Melo.
Maurício, irmã Prado. Primeiro nome escapou. Cristiane da Silva Prado. Há mais algum aniversariante? Deus também abençoe a irmã. Você também? Que bom, rapaz. Visitante e aniversariante. Ele sabe que eu estou brincando com ele. Quero só lembrar também que há 3 ou 4 vagas apenas para o encontro de casais com o pastor na próxima sexta-feira. Quem desejar deve se inscrever. E quem for participar também da vigília de oração do programa Academia da Alma, tendo ou não participado, começando às 22 horas, também deve se inscrever para que organizemos adequadamente. Quero também pedir, se há entre nós alguém que pela primeira vez, segunda ou terceira vez conosco desse culto participem, que fique em pé para que nós cumprimentemos, se houver. Sim, são muito bem-vindos, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pode ficar em pé. Bem-vinda, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo casal. Alguém na galeria? Pode ficar de pé também. Bem-vinda, senhora. Todos são muito bem-vindos. Esperamos que possam estar outras vezes conosco. Bem-vinda, participando conosco desse culto. Esse cartão que está sendo entregue, você pode preencher, que nós faremos depois contato com você. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos então agora rogar a Deus que continue a nos dirigir, a nos conduzir nesse culto. Vou convidar o irmão Valdemiro Constantinov para vir aqui para esta hora de oração em gratidão a Deus por tantos irmãos que Deus abençoa com mais um ano de vida em sua existência. Pai, nossa gratidão nesta noite por esses irmãos que vieram aqui manifestando a alegria de estarem completando mais um ano de existência. Pedimos ao Pai que abençoe a vida de cada um, juntamente com os seus familiares. Te agradecemos também pelos visitantes que estão conosco. Ó Pai, se houver alguém aqui nesta noite que está nos visitando, que ainda não tem Cristo em seu coração, que possa se manifestar nesta noite, te aceitando como único e suficiente Salvador. Esteja com a mensagem também, esteja com o canto do coral, esteja com toda a programação, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até o próximo ano, mais um aniversário, se Deus quiser. Cristo, presente de Deus, nasceu para trazer justiça ao mundo. Vamos proceder à leitura bíblica que encontramos no Salmo 99, conforme está no nosso programa de culto. Vamos estar atentos, estaremos cantando com intercessão também e participação do coro Novo Canto. O Senhor é grande em Sião e exaltado acima de todos os povos. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Exaltai o Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo nome, porque o Senhor nosso Deus é santo.
Lemos em Isaías 60, verso 2 e 3: Pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, Senhor, virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e as nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da aurora.
Isaías, na sua profecia messiânica, anuncia então o nascimento daquele que seria o Salvador de toda a humanidade. No capítulo 7, no verso 14, lemos: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel. Nós vamos ficar de pé e vamos cantar então Vem Jesus, tão esperado, louvando assim a chegada do nosso querido Salvador. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde da sua serva. Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Sim.
Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Fiquemos de pé. Os irmãos cantaram muito bonito esse estribilho. Então eu vou pedir que cantem outra vez, com um valor agregado. Um sorriso nos lábios. Força, emoção e um sorriso, porque é Natal. Dizemos então? Amém. Todos podem, por favor, se assentar. Vamos continuar contando, juntamente com o coro Novo Canto, a história de Jesus. Vamos juntos, não somente o pastor, ler este texto da palavra de Deus, que é o centro de toda a Bíblia, porque é o coração da revelação de Deus. João 3,16. Juntos então leiamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas pereça, mas tenha a vida eterna. E dizemos também? Amém.
Quando você era criança, talvez alguns ainda o sejam, a melhor parte do Natal eram os presentes que você ganhava. Nesse sentido, somos todos crianças. Todos gostamos de ganhar um presente. Eu confesso aos irmãos que nas cenas natalinas eu gostava dos pastores, quando eu era criança. Mas o que eu mais gostava era dos magos. Aqueles presentes, ouro, incenso e mirra, talvez por não saber o que era aquilo, sempre me encantaram aqueles presentes. E de fato, meus irmãos, minhas irmãs, as atitudes desses desconhecidos e anônimos homens que percorreram tantos quilômetros, entendendo então que estavam diante do Rei dos Reis, então lhe ofereceram presentes. Não eram judeus, de onde talvez aquilo se esperasse, eram pessoas desconhecidas em sua religião, em sua região, talvez sem nenhuma informação sobre o Messias, mas pelo poder de Deus, que toca todos os povos, em todos os lugares, eles saíram de onde estavam e entenderam que ao se encontrarem com o garoto Jesus Cristo, deviam lhes ofertar presentes. Uma das frases mais tocantes para mim que ouvi acerca do Natal foi proferida por um teólogo chamado Karl Barth. Ele disse que no Natal, até a natureza foi alcançada por Deus. Eu trago essa frase no contexto precisamente destes anônimos sábios do Oriente. Quando gostamos de alguém, nós lhe damos presentes. Eu espero ganhar alguns. Já me prometeram, uns 2 pelo menos. Já não vou ficar tão incólume. Também pretendo dar alguns presentes. Quando damos presentes, nós reconhecemos que gostamos, que amamos. Por isso, em nossa igreja, nós sempre colocamos como parte do culto a entrega de nossos ouros, incensos e mirras. É parte do culto. Não é algo fora do culto. É parte de nossa adoração. Cantamos, ouvindo o coro agora, acerca daquela noite de paz, que foi iluminada e irradiada pelo nascimento de Jesus, presente nos nossos corações. Com a mesma atitude, então, dos sábios do Oriente, nós agora colocamos diante dele também nossos ouros, incensos e mirras, nossos dízimos, nossas ofertas. Quem as trouxe poderá então colocar nessas salvas ou nas sacolas que passarão nas galerias.
Irmã Denise e irmão Leonardo Neves podem levar então as salvas. Nós cantamos que Jesus é o tão esperado Senhor gracioso, anseio das nações, anseio das gentes, alegria dos homens, que nos permite a esperança. Nós ouvimos o coro repetir melodicamente o grande poema Magnificat de Maria, no qual o centro da mensagem é mais ou menos o seguinte: eu sou fraca, mas Deus é poderoso. Eu não sei por que Deus fez isso através de mim, mas porque Ele é poderoso, Ele fez isto. E o cântico de Maria, chamado Magnificat em latim, que ouvimos agora em português, traduz claramente a natureza de nossa esperança. O nosso poder é o poder de Deus. E ao longo, cada um aqui de nossas vidas, nós temos podido experimentar, sentir, ver o poder de Deus. O poder de Deus não ficou circunscrito, restrito àqueles dias antigos dos pastores nos campos vendo coros de anjos. O poder de Deus está presente hoje, se manifesta hoje de múltiplas maneiras. Quando temos a atitude de Maria, sabendo que Deus é poderoso e é a nossa esperança, nós então podemos confiar nele e depositar nele todos os nossos anseios. É assim que vamos orar agora. Se você tem alguma dificuldade, alguma necessidade, eu convido você a se levantar, a vir aqui à frente se quiser. Em seguida, nós vamos orar por você. O pastor Alcenir virá aqui ao meu lado e vai interceder por você, por alguém de sua família, por alguém próximo a você. Temos várias pessoas enfermas. Irmã Maria do Socorro continua hospitalizada. Pastor Elcio da Silva Lessa, irmão Francisco Neto, irmã Diolinda, que hoje foi ao hospital, mas já está em casa, precisa de nossas orações. Tantos outros irmãos cujos nomes se encontram aqui em nossas listas. Oramos por vários hoje em nosso programa de rádio e aqui no culto também. Queremos nesta hora, então, oferecer essa oportunidade de buscarmos ao Deus que é a esperança de todo aquele que nele crê. Se você tem, portanto, o seu pedido, você pode se levantar, pode vir aqui à frente e em seguida nós vamos orar. O pastor Alcenir vai estar aqui, então você poderá se levantar, poderá vir aqui caso assim deseje. Deus grande, Deus de infinita bondade, aqui estamos nós, ó Pai, nesse instante, levando os nossos pensamentos a Ti,
com o nosso coração, ó Pai, totalmente voltado para Ti, porque não temos a quem recorrer a não ser a Ti, ó Deus. Ó Deus, Tu conheces o coração de cada um de nós aqui presente, sabe, ó Pai, das nossas lutas, sabe das nossas aflições, conhece, ó Pai, cada uma limitação aqui presente, e o nosso desejo, o nosso clamor é que em nome de Jesus, Tu possa estar olhando, ó Pai, para as nossas demandas, e segundo a Tua infinita bondade, ó Pai, Tu venha, Senhor Deus, suprir a cada uma dessas necessidades, ó Pai. Ó Deus, venha curar as nossas enfermidades, ó Deus. Ó Deus, nós dependemos de Ti. Ó Deus, aqueles irmãos que estão acamados, ó Pai, necessitando da Tua visita, do Teu consolo, que o Teu Espírito Santo esteja visitando esses nossos irmãos. Ó Pai. Ó Deus, aquelas famílias, ó Pai, que necessitam, Pai, da Tua ação, ó Pai, que estão se desestruturando. Ó Deus, eu te peço que em nome de Jesus, Tu possa estar tomando esses lares em Tuas mãos, ó Pai. E que não deixe, ó Pai, que em hipótese alguma, Satanás tenha vitória sobre esses lares, ó Pai. Ó Deus, toma cada uma família em Tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, aqueles que precisam de uma porta de emprego, ó Pai. Ó Deus, atenta, Senhor Deus, para esses Teus filhos, para esses Teus servos, ó Pai. Abre, Senhor Deus, essa oportunidade, ó Pai. Ó Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai, porque confiamos, ó Pai, que Tu tudo pode em nossas vidas. Ó Deus, Tu conheces, ó Pai, exatamente cada um dos Teus filhos aqui, ó Pai. Ó Deus, sabe, ó Pai, quais são as nossas necessidades. Ó Deus, venha, Senhor Deus, olhar por nós, porque nós confiamos em Ti. E é por isso que nós oramos a Ti e entregamos todos os nossos problemas em Tuas mãos. Sabedor, Senhor Deus, que Tu és, Senhor Deus, suficientemente poderoso para sanar todos os nossos problemas. E é com esta fé, Senhor Deus, que nós depositamos os nossos problemas no Teu santo altar. Em nome de Jesus. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. Selecionei para esses tempos natalinos alguns ditos de sabedoria de Jesus, algumas frases que nos fazem refletir sobre o estilo de vida que nós temos adotado. Hoje quero então lhes falar sobre a generosidade como sendo uma forma de sabedoria. Quero lhe convidar então a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Apenas a primeira parte do versículo 8. A segunda parte, dizendo melhor, do versículo 8. Em que Jesus então afirma, Mateus 10, 8b, vocês receberam de graça, deem também de graça. Geralmente, pelo mês de novembro, nós somos lembrados que o Natal está chegando. O comércio, então, assesta contra nós as suas armas de venda. Certamente depois de vários seminários e esforços de treinamento. Li recentemente uma reportagem
sobre como o comércio se prepara para esta época. O título é bastante sugestivo da matéria. Vamos vender. Leio alguns trechos, então, da reportagem. Vocês estão na loja para quê? Pergunta o professor à plateia que grita, vender. Quando? Continua ele. Sempre, berra a plateia, formada por vendedores de shoppings. É nesse clima de programa de auditório que se desenvolve a palestra motivacional Show de Natal, voltada a vendedores do varejo. O consultor diz que os vendedores precisam ser artistas e que a venda é um show. Em tom emocionado, então, o publicitário declara à plateia de vendedores: você ganha vida ajudando as pessoas a serem felizes. Quem pretendia comprar um presente acaba levando outros, porque você, vendedor, fez com que essa pessoa lembrasse que é Natal. Essa sessão de treinamento, assim chamada, revela um pouco do espírito de nosso tempo, certamente presente com variações em todas as épocas. E eu comparo, então, este curso com o curso que Jesus deu aos seus discípulos, aos primeiros que enviou, do qual eu li apenas um trecho e leio agora outros, antes e depois desse que eu li agora. Quando enviou os seus discípulos, recomendou-lhes: por onde forem, preguem essa mensagem. O reino de Deus, dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nenhuma túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Os pregadores enviados, então, por Jesus Cristo, isso se aplica a todos nós cristãos, seus seguidores enviados hoje, devemos viver os valores do reino de Deus que pregavam, travando, então, internamente uma luta contra os valores dos reinos por onde circulavam. Em outras palavras, para se viver os valores do reino de Deus, é preciso uma contraposição aos valores presentes no tempo em que estamos. Jesus estava nessa instrução dizendo a eles o seguinte: olha, vocês vão circular pelo mundo e vão conhecer o sistema do mundo. Em que conta é o dinheiro. O que conta são as posições das pessoas. O que conta é a capacidade de a pessoa levar adiante aquilo que aprendeu. Jesus, então, lhes oferece um outro padrão de vida, para que se lembrassem, na hora em que, circulando pelo mundo, fossem avassalados com outros valores, elogiados até, procurados, alguns se tornariam famosos, a que não confiassem em sua própria força, nem nos recursos que tinham, mas que na sua missão dependessem tão somente de Deus. Jesus sabia que, embora focados, como gostam de dizer os instrutores de recursos humanos,
em sua missão, eles poderiam, de algum modo, perceber que a salvação que tinham não veio graciosamente de Deus, mas dependeu de algum esforço, de algum trabalho deles. Podiam se esquecer que a vida viva que agora tinham lhes foi dada como um presente. Ah, se eu todo dia me lembrasse que eu fui salvo pela graça, sem nada ter feito por merecê-la, eu me olharia com outros olhos e olharia as pessoas também com diferentes olhares. Sem os valores de Deus, a vida é vivida segundo outros valores, em que nada é de graça, mas no reino de Deus, tudo é de graça. É claro que quem vive segundo os valores de Deus compra, come, consome, mas não acha que consumir é ser feliz. Consumir é apenas consumir, nada mais do que isto. No mundo sem Deus ditando os valores permanentes no coração, o mais importante para cada um é acumular o quanto puder, tirar dos outros tudo o que puder, proteger-se dos outros o mais que puder, evitar todos os contatos humanos que puder. No entanto, Jesus mostra aos seus seguidores, nós aí incluídos, que não devemos ter como metas de nossas vidas acumular por acumular, porque quem age assim, diz Jesus, é louco, porque troca sua alma por coisas acumuladas que a traça consome. Um dia desses, eu conheci uma suíte de hotel, cuja diária, se não estou enganado, é de $8.500. Eu conheci esta suíte de 2 andares e vários quartos pela televisão. E fiquei imaginando, para que um hotel deste tamanho e para que uma suíte deste tamanho? Claro que conforto é bom, mas ali não se tratava de conforto propriamente, tratava-se de quem tem o melhor hotel do mundo? Quem tem a maior suíte do mundo? Quem pode pagar o que eu posso pagar aqui nesse hotel? Esses são os valores que, se nós não tomarmos cuidado, mesmo seguidores de Jesus sendo, também vão tomando conta de nossas almas para afogá-las, asfixiá-las. Jesus mostra, então, com esse ensino, vocês receberam de graça, deem também de graça, em Mateus 10:8b, que também não devemos usar os outros para benefício próprio, seja uma companhia que nos serve e descartamos, seja o dinheiro com a sombra e o conforto que traz. Jesus também nos mostra que os seus seguidores não devemos nos distanciar das pessoas, nos tornar indiferentes às pessoas, nos desinteressar das pessoas, não achar que as nossas posições são mais importantes do que as pessoas. Por quê?
Todo aquele que, embora pertencente ao reino de Deus, age desse modo, se torna igual àqueles que não estão no reino de Deus. E a maior tragédia dos que creem em Deus é viver igualzinho aos que não creem em Deus. Diz Jesus: vocês receberam de graça, deem também de graça. Com isso, Jesus está nos ensinando que o melhor da vida não pode ser comprado, porque não é vendido. Jesus nos adverte, portanto, contra a permanente natureza humana. Há muitos estudos sobre o fenômeno moderno da globalização. Um dos mais importantes estudiosos dele no Brasil é o professor José Luiz Fiore, da UFRJ. Ele, então, faz a seguinte análise do sistema mundial, do modo como se organizam as economias, as políticas e as organizações empresariais do mundo. Diz ele: o sistema mundial, abro aspas, se parece com um universo em expansão contínua, movida pela luta das grandes potências pelo poder global, e que por isto estão sempre criando ao mesmo tempo ordem e desordem, paz e guerra. O que ordena e estabiliza esse sistema, por mais doloroso que seja reconhecê-lo, é a existência de eixos conflitivos crônicos e a possibilidade permanente de guerra. E ele conclui: o sistema não acumula poder e riqueza sem a competição das nações. O sistema não se estabiliza sem as guerras. Jesus, no entanto, diz: vocês receberam de graça, deem também de graça. Jesus está dizendo que a economia das nações não precisa de conflito, isto é, da negação do outro como forma de afirmação. Jesus está dizendo que a ordem mundial não deveria precisar de guerras para se estabilizar, porque essa é a paz do mundo, feitas de guerras, medos e perturbações. A paz de Jesus é outra, por isso ele disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, que é a paz de medo, perturbação e guerra. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Vamos trazer isso para os nossos corações, deixando de lado o território da geopolítica. Também, como acontece com nações e empresas, é de nossa natureza a expansão ou do nosso conhecimento ou dos nossos recursos materiais. O que importa, vocês receberam de graça, deem também de graça, é aquilo que nós fazemos com o nosso conhecimento. Usamos o nosso conhecimento para dominar os outros ou para que os outros cresçam como nós crescemos. O que é que fazemos do nosso dinheiro que recebemos de graça? Usamos para ganhar mais dinheiro, para torná-lo simplesmente uma fonte de prazer, ou empregamos para as nossas satisfações, mas também para o anúncio do reino de Deus. Porque se nós usamos o nosso dinheiro da mesma maneira que aqueles que não vivem segundo os valores de Deus usam o seu dinheiro, não há nenhum sentido em ser cristão. É uma tragédia. Quem crê, viver igualzinho a quem não crê. Como acontece também com nações e empresas, é de nossa natureza a ostentação. E aqui cada um de nós tem
anedotas ridículas de pessoas que ostentam. Porque nada mais ridícula do que uma pessoa que ostenta aquilo que tem. Eu me lembro quando surgiu o telefone celular. Cada um já lembrou de uma história, eu vou contar a minha então. Vou lá, prometi. Eu estava num restaurante, isso em Piracicaba, nos idos de quando o celular ainda era um tijolo que causava bursite em quem carregava. No meio do restaurante, uma pessoa começou a falar muito alto, e todos olharam para ela e viram que, diferentemente daquela plebe ignara e pobre, ele tinha um telefone celular. Então ele contou parte da sua vida, e eu até hoje tenho dúvida se tinha alguém do outro lado ouvindo. Ostentar é um valor tão forte nesse mundo que se tornou um estilo de vida. Um artista do carnaval carioca chegou a afirmar que até os pobres gostam de luxo. Ostentação gera imitação. Tem gente que imita joias, roupas e casas de personagens fictícias de novelas. Há vendedores que elogiam seu produto dizendo que foi usado na novela tal. E as pessoas compram. Há igrejas que constroem os seus templos com luxo para que os seus frequentadores vejam a riqueza da igreja e então, assim pensam eles, se sintam bem. Ouvi de um casal de líderes de uma determinada denominação que justificou a ostentação de roupas caras e joias brilhantes, dizendo que os membros de sua igreja se sentiam bem com isto, se sentiam bem em ver os seus pastores como ricos, porque isso indicava que também podiam eles um dia chegar até onde os seus líderes tinham chegado. Esses são os valores do mundo em que nós vivemos. Jesus diz: olha, vocês receberam de graça, dei também de graça. Como acontece com empresas e nações, é de nossa natureza tratar o outro como inimigo, como se não fôssemos todos irmãos, mas lobos de lobos. Então, vem Jesus e diz que devemos nos tratar uns aos outros como irmãos e que devemos compartilhar uns com os outros aquilo que temos. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Será que Jesus não conhece a natureza humana? Será que ele não sabe que é de nossa natureza receber, não oferecer? Vocês receberam de graça, deem também de graça. Jesus está, portanto, nos ensinando que o melhor da vida não pode ser comprado, porque não pode ser vendido. No Natal, tudo se compra, porque tudo se vende. Mas o Natal de Jesus Cristo é de graça. Jesus conhece a natureza humana tal como ela é. Mas Jesus quer produzir em nós uma natureza humana tal como ela deve ser. À natureza humana, Jesus opõe o Espírito. Generosidade, portanto, é não e é sim. É não, porque generosidade
é frear a natureza humana e parar de julgar o outro, deixando a tarefa para o perfeito juiz. Generosidade é frear a natureza humana e não esperar receber para então dar. Quem retribui é menos generoso do que quem toma a iniciativa de ofertar. Já ouvi pessoas nessa época dando reclamarem assim: eu não recebi nenhum cartão de Natal, mas também não mandou nenhum. Generosidade é frear a natureza e não doar apenas aquilo que sobra ou aquilo que merece o lixo. Generosidade é frear a natureza e não buscar apenas amigos e irmãos com quem compartilhar aquilo que recebeu de Deus. Generosidade é frear a natureza e não fazer da acumulação, da retenção e da ostentação um jeito de ser. Generosidade é frear a natureza e evitar palavras que firam. Por quê? As piadas têm que ser sempre depreciativas. Por que as brincadeiras quase sempre depreciam, desdenham, debocham do outro? Por que as caricaturas aumentam os narizes e as barrigas das personagens para então serem engraçadas? Generosidade nasce do desejo que temos de frear a nossa natureza para permitir em nós a fluência do Espírito de Deus. Mas generosidade é assim. Generosidade é olhar o outro como o outro gostaria de ser olhado. É deixar de olhar apenas para si e olhar para os lados e para cima. É tomar a iniciativa de fazer o bem, de começar uma conversa, de oferecer um braço amigo. É dividir aquilo que tem, mesmo que vá lhe faltar. É retribuir, mas também oferecer, sem esperar retribuição. É inspecionar aquilo que vai doar para saber se aquilo vai realmente fazer o bem. É procurar palavras que levantem o desanimado, alegrem o triste e fortaleçam o enfraquecido. Telefonar para apenas dizer bom dia, ou para oferecer os seus préstimos. É ceder a vez, mesmo que tenha chegado primeiro. É estudar com o colega a matéria que já sabe. É telefonar para casa para saber se está faltando alguma coisa. É que eu tenho uma pergunta. Generosidade é uma palavra feminina, é verdade. Mas será que é um sentimento apenas feminino? Conversava um dia com uma colega de trabalho que tinha terminado com o seu namorado. Ela então dizia as razões do seu término e dizia que o seu namorado era como todos os homens. Nunca telefonava estando na rua para perguntar se faltava alguma coisa. Homens, eu quero lhes conclamar a se revoltarem contra essa observação, porque eu acho que ela é
Bem, eu não sei se ela é justa ou se ela é injusta, mas eu fiquei chocado e me perguntei, será que eu também sou assim? E logo tratei de telefonar. Generosidade é pôr à mesa quando o outro não está esperando. Generosidade é arrumar a cama de manhã para que o outro não se atrase. É preparar o café de surpresa. É pôr no carrinho de compras aquilo que o outro gosta. Generoso, portanto, é quem faz além do que se espera dele, ele inclusive. Generoso é quem não depende de reciprocidade. Só há generosidade na unilateralidade, não na troca. Generoso é quem não é dono da verdade. Generoso é quem não tem a última palavra, tendo sempre a razão, porque tem a humildade de reconhecer que está errado. Generoso é quem não tem a cara amarrada, pronta para a briga, mesmo aquela briga que jamais acontecerá, porque o outro não vai travá-la. Quem é generoso não briga. Generoso é quem, embora tendo todas as razões, não é amargo. Generoso é quem trata a todos como irmãos, mesmo os desconhecidos. Generoso é quem não ostenta. Generoso é quem alimenta o gosto do outro. Generoso é quem sabe que o melhor da vida não se compra, recebe-se. E só se recebe quando alguém dá. Generoso é quem sabe que tem o que tem, porque recebeu. Termino então dizendo, como desafio, que a generosidade não é uma característica especificamente cristã. Há muitos cristãos que são generosos, mas o cristianismo é, sobretudo, generosidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Recitamos nesta noite. Não há cristianismo sem generosidade. O Natal é Deus se doando. A cruz é Deus se doando. Por amigos? Não. O Natal, portanto, completado na cruz o seu périplo, pode ser sintetizado numa história de doação, com Jesus, então, nos dizendo: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pediram em meu nome. Evangelho de João, capítulo 15, versos 15 e 16. Recebemos Jesus no Natal de graça. Vamos levar Jesus a outras pessoas? Os coros festivos que, juntamente com o coro, agora entoaremos, sintetizam a história de Natal. O momento mais glorioso da generosidade de Deus para conosco. Generosidade que nos salva. Generosidade que nos conclama de igual modo
a permitir que esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de dar porque recebeu, dar de graça porque recebeu de graça, possa nos acompanhar não somente nos natais, nos dezembros de cada ano, mas todos os dias de nossa vida, porque sendo generosos, nós mostramos que somos cristãos.
Amém. Antes da bênção final que o pastor Zé Maurício vai impetrar, nós vamos orar agora. Quero nesta hora, então, orar por todos aqueles que aqui na igreja, principalmente, ou em alguma outra igreja ou outro lugar, exercem trabalhos voluntários. Dia 5 é o dia, assim considerado, do voluntariado, algo que tem crescido, eu diria, mais fora dos arraiais de nossas igrejas do que dentro. Mas também devo reconhecer que dentro também temos feito trabalhos que poderiam ser muito maiores se mais pessoas neles estivessem envolvidos. Mas o trabalho social, onde essa generosidade pode se demonstrar, é muito difícil por várias características. Uma delas, a ingratidão. Outra, o número de necessidades ser maior do que a possibilidade de atendimento, especialmente no nosso país. Eu quero orar nesse instante, então, por todos aqueles que exercem algum trabalho voluntário. Quero lembrar que nessa semana, na terça-feira, às 16 horas, haverá aqui nesse santuário, então, um culto de gratidão a Deus pelo trabalho do Ministério da Visão da Justiça aqui em nossa igreja, e um bazar também ao longo desses dias, 4, 5 e 6, no Salão Allen, a partir das 10 horas da manhã. Lembrado isto, quero convidar a todos quantos exercem algum trabalho voluntário para que fiquem em pé. Eu vou orar em gratidão a Deus por sua vida e orar a Deus também por sua vida. É o convite que eu faço nesta hora. Aqui estão, ó Deus, aqueles que em lugares distintos nesta igreja e fora dela têm colocado esse mandamento: vocês receberam de graça, deem também de graça, dito por Jesus, em prática. Quero então, Pai, te agradecer por eles e ao mesmo tempo te rogar que abençoes a todos eles, para que possam continuar firmes na sua missão, no seu propósito. É possível que alguns não ficaram em pé, porque entendem que devem ficar assim, mas o Senhor o conhece cada um. Somos gratos a Deus por todos. Mais uma vez te rogamos que abençoes a todos. E a nós, Senhor, te rogamos que nos ajudes a tomar permanentemente a decisão de caminhar segundo a tua vontade, mesmo que na contramão. Dá-nos corações que não ostentem, dá-nos corações que não retenham, dá-nos corações que não esperem retribuição, dá-nos corações que compartilhem, distribuam, amem. É assim que nós queremos ser, tendo em nós, portanto, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que doou a sua própria vida para que nós pudéssemos ser salvos. Oramos, Pai, assim, em nome dele mesmo, o nosso modelo de generosidade, o nosso professor de vida, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, que morreu por nós. Amém. Quero convidá-lo então a se colocar de pé para a bênção final, desejando que você tenha uma semana de paz, uma semana de bênçãos, uma semana certamente de lutas, mas sobretudo uma semana de vitórias na presença do Senhor. Oremos. E agora então que o amor de Deus, o nosso Pai,
A graça de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Queira sentar-se.